Oi! Hoje nós vamos falar sobre qual o melhor utensílio para ser utilizado na prática fonoaudiológica. Nós sabemos que a alimentação ela transcende o ato de nutrição e hidratação na vida do indivíduo. A alimentação ela também é um momento de prazer. E quando a pessoa ela se vê com dificuldade de alimentar-se, ela se vê também isolada dos círculos sociais. Todos os nossos eventos sociais são regados de alimentação. Se a gente faz um aniversário, tem comida. Se a gente forma, tem comida. Se a gente casa, tem comida. Então, todas as nossas comemorações são regadas de comida. E o indivíduo que se vê longe da alimentação por via oral, ele se vê isolado também do círculo social. O Conselho Federal de Fonoaudiologia determina que o fonoaudiólogo, ele tem como uma das funções do fonoaudiólogo habilitado para trabalhar com disfagia, a escolha do utensílio, para que esse paciente, para que esse indivíduo tenha mais segurança na alimentação por via oral. O que cabe a nós e é muito importante para nós fonoaudiólogos observarmos o que é mais funcional no indivíduo. Então, comer-se, alimentar-se com copo é mais funcional do que alimentar-se com uma seringa. Ou, por exemplo, beber água de colher, o que é mais difícil para o indivíduo. É importante também a gente respeitar e observar essa coordenação mão-boca. Ver se o paciente ele tem essa coordenação para conseguir levar o copo à boca. Alguém já deu comida na sua boca e você já percebeu o quanto isso é ruim? Às vezes a pessoa põe pouco ou às vezes põe quantidade demais, a gente não consegue controlar isso bem, então ser alimentado por outra pessoa é ruim e é difícil. Então quanto mais a gente puder estimular essa autonomia do indivíduo, melhor. Então se o indivíduo ele tem a capacidade motora, vamos estimular o uso do copo. A representação lá do homúnculo de Penfield, que ele mostra que quanto maior a estrutura, maior é a sensibilidade daquele local no nosso corpo, a gente tem bocas e mãos grandes. Significa que são partes do nosso corpo que são bastante sensíveis e a gente deve estimular. Quando eu vou decidir por deixar de utilizar o copo e começar a utilizar o canudo, uma colher ou uma seringa? Quando a segurança da via oral está comprometida. Então, nós somos responsáveis por avaliar essa segurança e poder dar para esse paciente mais segurança e mais qualidade de vida na alimentação. Então, talvez a gente pode adaptar esses utensílios. Por exemplo, talvez um copo de vidro seja difícil, mas se a gente adaptar um copo com alça, uma alça só talvez não, adaptar com a alça dos dois lados para facilitar a ingestão por via oral, isso também vai ajudar. Ressalto, importante estimular a autonomia e a independência. Mas quando eu vou utilizar o canudo ou a seringa? A seringa, na verdade, na minha prática clínica, é o utensílio que eu não gosto tanto. Porque dependendo da forma como a gente injetar o líquido, ele pode favorecer o escape prematuro de conteúdo, porque ele vai em jato e é difícil controle. A seringa, quando eu utilizo, eu peço para o indivíduo sugar, mas é um bico muito fino e ele precisa ter muito vedamento labial bom e essa função pressórica restabelecida para ele conseguir sugar da seringa. Então, se o meu paciente consegue sugar, ao invés de eu utilizar a seringa, eu gosto de utilizar o canudo. Nós sabemos que sucção é um ótimo exercício para estimular a deglutição. Com o canudo eu consigo também controlar o volume que vai ser ingerido. Posso verificar qual calibre de canudo é mais funcional para ele. Então, se é um canudo mais grosso, tipo milkshake, ou se é um canudo bem fininho para líquidos ralos, e eu posso utilizar um canudo fino para consistência, por exemplo, pastoso mel, que eu vou favorecer
vou estimular essa força de orbicular. Então eu posso trabalhar e brincar com isso, né? Verificando o que o paciente vai se beneficiar mais. Então, o que é importante? Observar essa coordenação, sucção, deglutição. Eu preciso que esses dois mecanismos estejam coordenados para evitar riscos de broncoaspiração. O que acontece muitas vezes na ingesta do canudo, principalmente na hora que o líquido termina, ficar sugando o ar, eu posso favorecer gases, né, e provocar um desconforto gastrointestinal. Então, evitar que o paciente sugue o canudo sem que tenha líquido dentro. Outro ponto importante, não introduzir o canudo no fundo da boca. Então, deixar sempre o canudo mais nos lábios mesmo para evitar qualquer alteração. O estado de alerta, o nível de consciência, a memória, cognição, a elaboração do discurso são importantíssimos para a deglutição. Mas isso é um assunto que vai ficar para o próximo vídeo. Um beijo e tchau!